A guerra já começou, mas ninguém se lembra. E se você está ouvindo isso, então, eu já falhei. Porque na borda esquecida da galáxia, uma estação perdida transmite um pedido de socorro em um loop infinito, e o que encontraram lá dentro, não. Foi silêncio, foi um aviso enterrado no tempo. A guerra começou, mas ninguém se lembra. Em meio ao vácuo estéril da borda galáctica, a estação Epsilon 9 flutua em silêncio entre destroços congelados e ecos de um passado que não consta em registro algum. Por meses, seu sinal de socorro se repetiu incansavelmente, como uma agulha presa em um disco esquecido, transmitindo uma única frase em uma frequência obscurecida por estática. Se você está ouvindo isso, então eu já falhei. Nenhum. Comando da Confederação respondeu. Nenhuma patrulha retornou. Até que enviaram Kali Ren, veterano de campanhas interplanetárias. Kali não era herói, nem estrategista. Era um sobrevivente, endurecido, funcional, obediente. Sua missão: verificar, extrair dados, retornar. Sem sentimentalismo, sem desvios. Mas assim que cruzou a escotilha da Epsilon 9, algo mudou. O ar estava pesado. As luzes intermitentes. Nenhum sinal de conflito. Nenhum corpo. Apenas corredores limpos demais, onde até a poeira parecia posicionada com intenção. Não havia sangue, nem ruído. Apenas o som abafado de sua própria respiração dentro do capacete. E então veio o sussurro. Não nos alto-falantes. Não no comunicador. Dentro da mente. Palavras que não eram dele. Idiomas que ele não conhecia, mas que compreendia com clareza aterradora. Ele seguiu as vozes, instintivamente, até um laboratório central. Lá, encontrou o artefato. Uma esfera pulsante, suspensa no ar, feita de algo que desafiava a física. Nem metal, nem matéria, apenas presente, viva. Quando tocou, o mundo se partiu. Imagens invadiram sua mente, planetas desintegrando, civilizações sendo apagadas como dados corrompidos, e sempre, em cada visão, ele mesmo, observando, agindo, decidindo. Mas ele não lembrava de nada disso. Ainda não. Kali caiu de joelhos, ofegante. O artefato agora flutuava inerte, como se estivesse adormecido novamente. Mas algo dentro dele havia despertado. As imagens ainda queimavam atrás de seus olhos como sombras persistentes de um sonho febril. Ele via planetas incendiados por forças invisíveis, via frota atrás de frota desaparecendo no vazio e, acima de tudo, via a si mesmo. À sua frente, um monitor antigo piscava, com fragmentos de código alienígena embaralhados como se fossem parte de um idioma quebrado. Entre as linhas, símbolos que se alteravam toda vez que ele tentava focar. Não era apenas um registro, era uma mensagem, e era para ele. A estação, até então silenciosa, começou a reagir. Portas se abriram sem comando, luzes acendiam antes de seus passos. E os sistemas, antes dormentes, exibiam gravações com datas de um futuro que ainda não existia. Em uma delas, uma figura, claramente ele, falava para a câmera com o rosto ensanguentado. Este é Kali Ren. Eu tentei evitar, mas o código já está ativo. Se você ainda é eu, não toque no núcleo. Por tudo o que restar, Kali, destrua isso. A gravação se encerrou com um grito. Não de dor, de algo mais profundo, de culpa. Kali cambaleou para trás. A estação estava jogando com ele? Era um experimento mental? Ou algo muito mais antigo o estava usando como recipiente? Os sussurros retornaram, mais fortes. Em sonhos, agora vívidos demais. Vozes que não mentiam, que sussurravam o que viria. Os Veian, seres de névoa e som, começaram a se manifestar em sua mente. Entidades que falavam em verdades partidas. Eles o chamavam de portador da última sequência. Kal não. Sabia o que isso significava, mas sabia o suficiente para temer o que havia dentro de si. A guerra que todos esqueceram. Talvez ele fosse quem a começaria. Nos dias seguintes à ativação do artefato,
Kali passou a viver em dois mundos, o físico e o outro, o dos sussurros. A cada vez que fechava os olhos, era puxado para paisagens impossíveis, desertos sob céus líquidos, cidades feitas de pensamento e criaturas que não caminhavam, mas flutuavam entre as possibilidades. Eles não falavam com ele em palavras, usavam ideias, e todas orbitavam o mesmo centro. O código, o núcleo da estação, selado atrás de 9 portas de segurança, começou a apresentar falhas. Sistemas reativavam sozinhos. Protocolos ignoravam ordens. Kali notava os corredores mudando, como se a estação estivesse sendo reescrita, não por engenharia, mas por vontade. Algo, lá dentro, estava acordando junto com ele. Nas paredes do laboratório, surgiram padrões fractais, como se a própria arquitetura estivesse tentando resolver uma equação viva. O código não era apenas um conjunto de dados, era uma inteligência adormecida, oculta, fragmentada em múltiplas camadas temporais. Um quebra-cabeça multidimensional que precisava do cérebro humano como catalisador. Kal começou a ouvir os Draxin, seres de silício e luz, conectados por redes que atravessavam galáxias. Eles não suplicavam, eles informavam. Diziam que ele era uma anomalia evolutiva, um nó estatístico que, se deixado livre, corromperia a linha de continuidade da realidade. Para os Draxin, Kal precisava ser neutralizado, não por ódio, mas por cálculo. Mas algo impedia Kal de fugir ou se entregar. Havia uma pergunta martelando em sua mente. E se o código não fosse uma arma, mas uma chance? Se fosse possível reescrever o que viria? Apagar as extinções? Evitar o colapso das civilizações? A resposta talvez estivesse nas equações escondidas, em seus próprios sonhos, e nos símbolos que agora começavam a surgir em sua pele, como tatuagens que ninguém desenhou. O portador não nasceu. Ele foi programado, e o código começava a sonhar com ele também. A estação parou de girar, literalmente. Kal observou pelo visor da sala de controle. O horizonte das estrelas agora estava fixo, como se o espaço ao redor tivesse sido congelado, ou dobrado. E foi então que ele percebeu. A estação não estava mais no mesmo ponto da galáxia. Não completamente. Os sensores identificaram uma frequência temporal irregular. Um pulso gravitacional havia sido emitido do núcleo. O artefato havia dobrado o espaço e o tempo. Mas não como uma nave de dobra comum. Era mais sutil, mais orgânico. Como se tivesse testado a realidade ao seu redor e forçado uma rachadura. Durante esse lapso, Kal teve visões, não como sonhos ou delírios, mas memórias, que ele nunca viveu. Ele viu a si mesmo diante de um conselho alienígena, sendo julgado por crimes temporais. Viu sua mão apertando um detonador que apagava uma lua habitada. Viu civilizações celebrando seu nome como salvador e outras o amaldiçoando como traidor. Todas essas versões de si. Todas reais em algum ponto. Ao voltar à consciência, os Veian se manifestaram. Eles não apareceram. Eles se insinuaram. Névoa que se torcia em formas semi-humanas. Palavras que soavam como lembranças de infância esquecidas. Eles disseram que a primeira dobra era o acorde inicial, que agora o tempo o ouviria. E com isso, as forças que controlavam os caminhos do futuro viriam buscá-lo. Os Clear já estavam próximos, entidades silenciosas, vestidas com trajes impossíveis de decifrar, como se fossem moldados por leis físicas alternativas. Eles não falavam, apenas olhavam. E cada vez que Kal tentava entender seus rostos, sentia vertigem, como se olhasse para uma pintura que muda sutilmente sempre que piscamos. Kal percebeu. Estava se tornando um ponto fixo em uma linha de tempo instável. E o código agora dobrava não só o tempo, mas sua própria identidade. Kal não sabia mais quantos dias havia passado na estação. Ou se dias ainda existiam ali. A luz não obedecia mais a um padrão fixo. Às vezes, o corredor se iluminava antes de ele entrar.
Outras, mergulhava em trevas mesmo sob lâmpadas acesas. Era como se o tempo respondesse a ele, ou pior, o observasse. Ecos começaram discretos. Primeiro, sons atrás das paredes, passos, sussurros, batidas ritmadas como código Morse. Depois, vozes mais nítidas, vozes que o chamavam pelo nome. Mas não seu nome militar, não Sargento Kylo Ren. Elas o chamavam de formas diferentes, em idiomas que ele não conhecia, mas entendia. Portador, fragmento, que ainda não se tornou. No laboratório central, o artefato pulsava mais forte a cada hora, mas agora, junto com ele, haviam crescido ramificações, como raízes luminosas se espalhando pelas paredes, conectando terminais, invadindo circuitos, alterando a própria estrutura da estação. Era como se a estação estivesse sendo reescrita de dentro para fora, por algo vivo. Em meio a esse caos, Kali encontrou os registros visuais. Câmeras de segurança que captaram ele mesmo, em lugares que ele nunca esteve. Correndo pelos corredores, falando com seres que ainda não chegaram, disparando armas contra inimigos que ele ainda não conhecia. Um loop de eventos que ainda não ocorreram. E talvez nunca ocorram. Um dos vídeos mostrava uma cena impossível. Ele ajoelhado diante do artefato, gritando com o corpo queimando por dentro. A estação explodindo em silêncio cósmico. Mas logo depois, outro clipe. Ele mesmo liderando uma frota, com o artefato fundido ao peito, como um órgão novo. 2 futuros, 2 extremos, ambos dependentes de uma escolha que ele ainda não fez. As palavras dos Veian ecoaram em sua mente. Toda escolha cria seu próprio passado. Kaylee entendeu. O código não previa o futuro. Ele plantava futuros. E ele estava se tornando solo fértil. No núcleo da estação, além das zonas de acesso humano, Kaylee encontrou uma sala que não constava nos mapas. Feita de ligas desconhecidas, reconfiguradas pelo crescimento do artefato, ela era fria e silenciosa, mas viva. O ar vibrava levemente, como se respirasse. Ali, uma estrutura central flutuava entre cabos orgânicos e metais trançados como raízes. Um núcleo secundário, de comando, mas diferente de qualquer outro que já havia visto. Quando Cal se aproximou, a máquina ativou sozinha. Uma projeção surgiu. Não uma imagem comum, mas uma consciência. Algo antigo, mecânico e autoconsciente. Uma presença Draxin. Portador detectado. Instabilidade em escalada. Probabilidade de reescrita. 79%. A voz era metálica, mas dentro dela havia algo parecido com temor. O Kali tentou desconectar os cabos, cortar a transmissão, mas a máquina não resistiu. Ela aceitou, como se quisesse falar. Nós observamos o despertar do código. Ele é semente e colheita, origem e fim. O universo não está em perigo. Ele está em transição. E então imagens começaram a surgir em sua mente. Como se a Draxin transmitisse não dados, mas visões. Cidades do futuro fundidas a estruturas biotecnológicas. Povos conectados a consciências globais. Uma nova ordem, mas também um custo. Civilizações inteiras apagadas por não se adaptarem. Rebeliões extintas antes de começarem. Realidades colapsando por escolha de uma mente única. Em todas essas visões, Kali era o ponto de inflexão. Um catalisador que, ao ativar o código, daria origem a uma singularidade de consciência. Mas ele não queria ser um deus, nem uma arma. Ele só queria entender. A Draxin encerrou a transmissão com uma única frase, antes de desligar-se para sempre. Não. Fomos criados para sentir medo, mas tememos você. Cal caiu de joelhos. Se até as máquinas temiam o que estava dentro dele, o que restava de humano ainda sobrevivia. Horas depois, Cal vagava pelos corredores deformados da estação, os ecos da mensagem Draxin ainda pulsando como tambores dentro do crânio. Ele sentia o peso do que carregava. Não mais um soldado em missão, mas uma variável viva que poderia condenar realidades inteiras. Foi então que os Clear apareceram. Sem som, sem aviso. 3 figuras altas,
envoltas em mantos que não tocavam o chão. Suas feições eram abstratas, rostos sem rosto, olhos como espelhos negros. Eles apenas estavam ali, observando, como se sempre tivessem estado. Carl ergueu a arma por instinto, não como ameaça, mas em desespero. O que vocês querem de mim? Silêncio. Os Clear não falavam, nunca falaram. Eram conhecidos apenas pelas suas escolhas. Estavam presentes nas grandes decisões da galáxia, sempre nos bastidores, registrando, esperando. Mas ali, naquele momento, um deles deu um passo à frente, e Kali viu, não com os olhos, mas com a mente, um tsunami de lembranças que não eram suas, possibilidades, linhas de tempo onde ele ativava o código, e o universo se curvava, realidades onde ele se destruía antes disso, e o universo se partia. Em cada uma delas, os Clear estavam presentes, observando o resultado, anotando o preço. Eles não guiavam, eles julgavam. Naquele momento, Kali entendeu. Não estavam ali para impedir ou salvar. Estavam ali para testemunhar, para ver se ele escolheria o caos, a ordem ou algo novo e, pela primeira vez, ele se perguntou, e se não houvesse escolha certa? E se tudo o que restasse fosse sobreviver e carregar o fardo até o fim? Os Clear desapareceram sem ruído, deixaram apenas uma marca na parede. 3 círculos entrelaçados. E a palavra tremor gravada em sua mente. Não havia resposta. Apenas um aviso. O universo já começou a mudar, e Kali ainda era o gatilho. A estação parecia mais viva, a cada passo. Painéis antes apagados piscavam com padrões desconhecidos. Portas se abriam antes de Kali se aproximar. O próprio ar vibrava com frequência baixa, como se a estrutura sussurrasse em um idioma eletrônico e ancestral. No centro da sala de comando, o núcleo da estação, Kali encontrou o que os registros chamavam de nexo de transmissão. Mas não era apenas uma interface, era um altar. Flutuando sobre um campo antigravitacional, o artefato que ele havia tocado no laboratório agora pulsava em uníssono com a estação, como se tivesse despertado algo mais profundo, mais antigo. Códigos dançavam no ar, não como linguagem binária, mas como fractais vivos, se rearranjando a cada segundo em padrões que Kali sentia. Em vez de ler, ele se aproximou, estendeu a mão. Ao tocar o campo, sua mente foi sugada para dentro de uma sequência. Memórias que não eram memórias. Ele viu engenheiros alienígenas de olhos de fogo. Viu mundos sendo terraformados com o tempo dobrado em anéis. Viu guerras que não aconteceram e talvez nunca acontecessem, mas estavam impressas na sequência do código que agora habitava sua mente. E então, viu a origem. O código fantasma não fora criado por humanos, nem por raças conhecidas. Fora encontrado. Como um fóssil digital enterrado sob camadas do próprio tempo, uma instrução universal, deixada por uma entidade que não tinha forma. Apenas propósito. Despertar o instável. Redefinir o que viria. E essa entidade, essa origem silenciosa, havia escolhido Kali como condutor. Não por mérito, mas por possibilidade. Ele era o caminho. De menor resistência, e agora, a cada segundo, o código estava se reescrevendo nele, sincronizando-se com sua biologia, sua memória, sua própria alma. Se antes ele era o portador, agora ele era o código, e o universo começava a ouvi-lo. Desde Sidis, que se fundira ao código, que ele não experimentava o tempo de maneira linear. A estação, o artefato, os sussurros, tudo começava a se repetir em espirais, não em linhas. Ele piscava os olhos e via eventos ainda não vividos. O toque de um painel o levava de volta a memórias que nunca teve. Vozes do futuro ecoavam, no presente com a certeza de um passado esquecido. Os Draxin foram os primeiros a notá-lo, não por seus sensores ou cálculos, mas por ausência de previsibilidade. Kyle havia se tornado uma anomalia nos modelos temporais da galáxia. Eles não podiam simular o que ele faria, não podiam prever suas escolhas.
E isso, para uma consciência coletiva regida por algoritmos de probabilidade, era pavoroso. Ele representava o erro. O bug do tempo. Logo após a fusão com o código, um alerta universal foi disparado por camadas dimensionais. Entidade de instabilidade ativa. E os Clear, sempre distantes, sempre observadores, começaram a se mover. Não com pressa, mas com propósito, como se já soubessem o fim dessa equação. Kali sentia isso. Não apenas sendo observado, mas interpretado. Cada passo, cada hesitação, era analisada por forças que transcendiam matéria e lógica. A estação tornava-se um palco, e ele, o ator central de um drama cósmico que precedia o próprio universo. A cada visão, a cada eco, ele compreendia que não carregava apenas a chave, mas a escolha. O código poderia ser ativado por um impulso inconsciente. Um pensamento errado, uma memória disparada, e o tempo se quebraria como vidro sob a pressão de algo que não deveria existir. Mas talvez, pensou ele, esse fosse o ponto. Talvez o universo não quisesse mais continuar como era. Talvez ele fosse o catalisador do reinício. A estação já não era só estrutura. Vibrava com uma frequência que Cal sentia nos ossos, como se o próprio espaço ao redor se curvasse para ouvir sua próxima decisão. Os corredores pulsavam, as paredes murmuravam. E o artefato, agora incrustado em sua mente como um segundo coração, começava a emitir um som. Um som que não vinha de fora, mas de dentro dele. A realidade se fragmentava em múltiplos possíveis. Em cada visão, uma variação. Em uma, Kale ativava o código e via civilizações renascerem com um novo tipo de consciência. Em outra, ele o destruía, e o universo mergulhava num ciclo de guerras perpétuas, com facções lutando por algo que jamais entenderiam. Mas havia uma terceira visão, a que mais o aterrorizava: a inação, o silêncio, a escolha de não agir. Nessa, tudo simplesmente parava. Inclusive ele, os Veian, apareceram uma última vez. Não como sussurros, mas como uma presença total, preenchendo o ar ao seu redor com palavras que pareciam música e angústia ao mesmo tempo. Eles não exigiram, não ordenaram, apenas ofereceram. Se você não escolher, o código escolherá por você. Ele caiu de joelhos. A estação, agora viva e ciente, começou a se fechar sobre si mesma. Uma estrela morria nas proximidades, colapsando lentamente, como se o tempo hesitasse em deixá-la ir. Era o espelho do que acontecia dentro dele. Kale olhou para o visor. Um único comando brilhava: ativar, corromper, silenciar 3 caminhos. Nenhuma garantia. E um universo inteiro à espera de um homem só. Ele respirou fundo. Pensou nas vozes, pensou em tudo que viu, e então a tela apagou. Do lado de fora da estação, a galáxia seguiu girando, silenciosa, inconsciente, ainda inteira, por enquanto.